Não existe história muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a fechar a boca. Eduardo Galeano. Tá no ar um episódio da série Ensinar a Ditadura na Democracia, do podcast História para Você. Obrigado por estar aqui e boa audição. Amor daquela vez como se fosse a última. Nessa segunda temporada do podcast História para Você, que se chama Ensinar a Ditadura na Democracia, Marcelo Leite e eu, Alessandra Carvalho, convidamos pesquisadores e pesquisadoras da ditadura civil-militar para compartilhar conosco pesquisas que nos ajudam a pensar sobre o ensino e a aprendizagem desse período nas escolas brasileiras. Nesse episódio, nosso convidado é o professor Daniel Pinha Silva, do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Prof. História, também na UERJ. Nos últimos anos, Daniel tem desenvolvido reflexões importantes sobre as relações entre tempo presente, produção historiográfica e ensino de história na educação básica. Relações que se constroem num contexto brasileiro atual, intitulado por Daniel de Crise Democrática. Nessa mini-aula, ele nos apresenta essas reflexões e nos convoca a pensar em novas práticas, métodos e ações que permitam à nossa disciplina dialogar com as demandas sociais do tempo atual e reconstruir o compromisso da história acadêmica e escolar com a democracia. Eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pinha, sou professor do Departamento de História da UERJ e eu queria conversar com vocês nesse programa sobre um tema que tem atravessado bastante as minhas pesquisas, ensino de história e também as minhas aulas, minha atuação como professor de história hoje, que é o tema relacionado ao aprender e ensinar história em tempos de crise democrática. Eu tenho me dedicado a esse tema já há algum tempo, aí pelo menos desde 2016. Tenho produzido alguns textos que pensam a crise democrática no contexto brasileiro e, sobretudo, os impactos dessa crise na história não só acadêmica, universitária, mas também na história disciplinada produzida na escola pelos professores e pelos alunos. Então, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês nesse programa. Então, uma primeira questão fundamental para pensar essa pesquisa é sobre o lugar do tempo presente na pesquisa e no ensino de história. Ou melhor, como a pesquisa e o ensino de história, o ensino-aprendizagem de história, eles são afetados pelo tempo presente de enunciação, tanto do discurso historiográfico quanto da aula de história. Isso nos faz pensar nesse tempo presente atual, marcado pelo ritmo veloz dos acontecimentos contemporâneos ditados pelo tempo da internet. Um tempo da internet que muitas vezes faz com que os consumidores da história, os alunos e o público de um modo geral, tragam novas demandas para a história. Um tempo marcado pela difusão do negacionismo em larga escala pelos meios digitais. E um tempo marcado, no caso brasileiro, tempo presente, marcado por um projeto político negacionista, estruturado fundamentalmente na nostalgia da ditadura militar e no negacionismo do racismo, por meio da exaltação do discurso de democracia racial. Então, essa é uma discussão que nos faz pensar a produção e o consumo da história em larga escala, mas, sobretudo, os desafios ético-políticos que envolvem aí as práticas da produção historiográfica e também do ensino de história na escola, já que ele é um contexto inteiramente amarrado por essas questões do tempo presente que nos afetam de diversas maneiras. O desafio que me parece fundamental é buscar um equilíbrio entre um compromisso com a verdade na produção do conhecimento histórico, a verdade que é fundadora da nossa disciplina, já que os leitores e ouvintes, os estudantes em sala de aula, eles demandam de nós uma verdade produzida através de procedimentos, métodos, comparações, em suma, uma verdade cientificamente mediada nos termos das ciências humanas, de enunciação de um discurso verdadeiro, mas hoje, sobretudo, uma verdade comprometida eticamente pelos valores da cultura democrática, valores que envolvem a pluralização de vozes, o repúdio a todas as formas de discriminação, a valorização da vida e dos direitos humanos, a valorização da diferença
e aí a diferença que não é a desigualdade social, mas é a diferença que nos constitui como seres humanos, a cultura do diálogo, que me parecem valores fundamentais que envolvem aí a prática da pesquisa e do ensino de história em qualquer época, mas que hoje se tornam ainda mais importantes justamente por estarem em risco. Nós estamos falando de uma crise, no caso brasileiro, que não é uma crise apenas das instituições da democracia liberal representativa, não só a crise do parlamento, do funcionamento dos poderes, da descrença da representação política, da participação de militares e do poder judiciário na política, algo que vem nos afetando diretamente como cidadãos, sobretudo desde o contexto de 2016. Mas não somente isso, né? A gente está falando de uma crise dos valores democráticos, de uma concepção de democracia ancorada no contexto do pós-guerra, em âmbito internacional, e dos valores da redemocratização brasileira sintetizados na Constituição de 1988. Isso que parecia consensuado e estável em torno desses valores, hoje parece cada vez mais esgarçado no interior do tecido social, parece cada vez mais corroído. E esses valores democráticos, eles sempre foram fundamentais para a história como disciplina escolar, na medida em que eles estruturavam orientações curriculares, livros didáticos, ancorados na LDB de 1996, mas também práticas de ensino vocacionadas para a democracia, para a cidadania e democracia, que sempre foram valores muito estruturantes para as disciplinas, para a educação de um modo geral e para as disciplinas de ciências humanas, sobretudo no nosso caso, né, pensando aí o lugar da história. Então, nesse ambiente de crise, nos cabe perguntar qual é o lugar da história acadêmica e disciplinar nesse ambiente. Nesse ambiente que é um tempo de crise que revela não só o esgarçamento e a corrosão dos valores democráticos, o que nos levaria a pensar na necessidade de restauração desses valores estruturados na cultura democrática e na valorização dos direitos humanos, mas que também uma mirada mais profunda sobre o nosso atual contexto, ela vai nos revelar uma agenda bastante ampliada de movimentos sociais que buscam um alargamento do conceito de democracia. Então a gente vive, e eu acho que esse é um ponto inicial da minha pesquisa, um ambiente marcado não só pela corrosão desses valores que demandam a restauração, mas também uma agenda de alargamento dos valores democráticos, que também demandam uma atenção especial dos pesquisadores e professores de história naquilo que envolve a agenda de mulheres, negros, indígenas, comunidade LGBTQ, que grosso modo sugere ampliação, né, daquilo que pensado como democracia ou como tendência democrática, que está em confronto com a estabilidade do mundo exclusivamente ancorado e controlado por um paradigma do homem branco europeu e colonizador. Então, eu gosto de chamar atenção para esse item, porque a crise, ela também é a crise que sugere uma agenda, uma abertura, uma crítica, que aponta aí para novos futuros que, por piores que sejam as condições, né, isso a gente está experimentando no tempo presente, por piores que sejam as condições de desenvolvimento desses novos futuros, as lutas não param, né? A atuação desses movimentos sociais no contexto contemporâneo, elas não cessam. Então, eu acho que esse é um ponto importante para que as pesquisas e para que o ensino de história, orientado por esses valores democraticamente constituídos, eles estejam atentos a isso e incorporem isso no cotidiano, nas aulas, nas práticas de pesquisa, que possam envolver qualquer tema, né? Não só a história do tempo presente propriamente dita, mas qualquer conteúdo disciplinar. O desafio, portanto, é duplo: restaurar valores centrados na cultura democrática e dos direitos humanos, e aí no caso brasileiro, sobretudo, se considerarmos o contexto da pandemia de Covid-19, marcado pela experiência da morte em larga escala, mas também por discursos genocidas de banalização da morte, como se vidas pudessem ser descartáveis. Então parece nunca ter sido tão urgente
a restauração dos valores centrados na vida e nos direitos humanos, mas ao mesmo tempo dar vazão à agenda dos movimentos sociais que sugerem um alargamento da democracia por meio do enfrentamento das hierarquias e exclusões constituintes da formação social brasileira, como as de gênero, raça e classe. Esses enfrentamentos eles foram realizados durante o contexto de estabilidade democrática, mas eles não foram inteiramente resolvidos nesse contexto e se tornam ainda mais urgentes nesse momento, nesse tempo de crise. Por fim, eu gostaria de destacar o quanto que esse ambiente é profundamente desafiador para a história como disciplina, para a produção acadêmica e historiográfica como um todo, para a aula de história em particular. Ele nos faz repensar sobre práticas, métodos, ações que nos permitam renovar o pacto entre a nossa disciplina e as perspectivas democráticas, seja por meio da ampliação do público consumidor, do público ouvinte da história, para além dos alunos da escola e da universidade, essa é uma demanda contemporânea, seja por meio da revisão de alguns critérios que eram considerados universais em torno da figura do homem branco europeu e que agora podem ser efetivamente mais pluralizados. Então eu entendo que a crise ela também promove esse giro para dentro da nossa disciplina e nos faz renovar esses pactos entre a história como disciplina e as perspectivas democráticas, que é talvez uma das principais demandas que a sociedade nos traz em qualquer momento e em particular nesse contexto de crise. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se não ouviu o primeiro episódio dessa temporada, sugiro fortemente que ouça e compartilhe para pessoas interessadas nos assuntos. Se gostou do conteúdo, clica para seguir aqui no Spotify e fica por dentro dos novos episódios. Um abraço e até o próximo episódio.